Olá, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e dê uma olhadinha no programaço de hoje. O pólipo é o grande problema do câncer coloretal. Ele começa por um pólipo, algumas vezes, outras vezes não polipóide, mas a maioria das vezes como um pólipo. É uma lesão benigna. E o pólipo adora o tal do hambúrguer cheio de gordura, com aquela coisa defumada na fumaça mesmo. Ele adora aquilo para poder se malignizar. Necessariamente compulsivamente, que é até chamado de mitomania, ela é considerada uma disfunção, sabe? Uma disfunção da personalidade, né, que a pessoa precisa de um tratamento. A nossa cidade tem 65% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Nossa. Imagina, mais da metade da nossa população está acima do peso. A gente eu mudei para a cidade com 1 ano de idade, então bem nova, mas ao mesmo tempo eu sou a 4ª geração numa família de pecuaristas. Então a fazenda teve sempre ali no nosso dia a dia, a gente vai até hoje. Eu jamais imaginaria que veria algo no intestino. Não tinha sintomas, Nenhum. Não tinha nada. A história que nós costumamos ver mais são pacientes acima dos 50 anos de idade, que começa com mudança do hábito intestinal. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E vamos às dicas de filmes para você curtir o seu final de semana. Anota aí. E para quem gosta de refletir e pensar no futuro, segue mais um filme de drama, Meu Pai. Uma produção ganhadora de diversos prêmios, incluindo o Oscar de melhor ator para Anthony Hopkins. Baseado em uma peça de teatro, a trama conta sobre um homem idoso que está cada vez mais vulnerável, mas nega a ajuda da filha e passa a entrar em um mundo paralelo, suspeitando de todos e de seu entorno. There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? You know, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. I don't need any help. Mães Paralelas. O drama traz assuntos complexos mostrando a maternidade sem idealizações e traz Penélope Cruz como protagonista em uma narrativa emocionante e sensível. A história gira em torno de 2 mães solos que se conhecem no hospital e entram em trabalho de parto no mesmo dia. Es muy bolina. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. No, mi amor, ya está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues entonces sale tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Agora vamos de ação. Agente infiltrado.
Esse filme promete adrenalina e suspense, seguindo os passos de Adam Franca, um agente secreto que busca frear um ataque terrorista de um grupo de mafiosos. Entretanto, ao conhecer e se afeiçoar ao filho de um dos criminosos, Adam terá que fazer escolhas difíceis. Você vai se infiltrar na organização dele. Conquiste a confiança dele. Teve uma briga ontem. O cara novo. Parece que o cara bate que nem o Tyson Fury. Dá um soco e volta. A gente vai no zoológico. Você vai? Desde ontem seu nome não me sai da cabeça. Adam Franco. Eu não quero um chofer pro garoto. Quero um guarda-costas. E finalizamos com um filme para toda a família, Donzela. Com muita ação e aventura, o filme promete deixar os espectadores vidrados na tela. O longa traz a história de Elodie, uma princesa que aceita se casar com um belo príncipe. Mas, diferente dos contos de fadas, onde a moça é salva pelo príncipe, aqui ela é jogada em uma caverna com um dragão como sacrifício. Assim, a donzela terá que ser muito corajosa e destemida se quiser salvar a si mesma. What happened to you? Elodie, you join a long line of women. Olá, hoje eu vim falar sobre março. A gente lembra do câncer coloretal. O que é câncer coloretal? Câncer do intestino, certo? A gente tem algumas novidades muito interessantes que vocês devem ter visto até na internet sobre pessoas curando o câncer sem nem precisar fazer cirurgia. Isso é uma coisa que a gente vê muito raro, mas acontece. A tecnologia nos exames de genômica já chegaram nessa possibilidade para um raro grupo de pacientes. Mas a gente tem que voltar antes para falar o que é o mais fácil e o que traz o maior impacto de saúde para as pessoas. Quando fazer a triagem do câncer do colo, do intestino. Todo mundo acima dos 45 anos de idade tem que estar fazendo o seu exame. Qual exame que é? Eu ouvi falar que tem lá o exame de fezes que procura mutações de DNA do câncer no início. Esse teste existe? Existe. É esse que a gente tem no Brasil? Não, não é esse que a gente tem. O que a gente tem de melhor? É a colonoscopia. Todo mundo acima dos 45 anos de idade. Lembrando, temos um grupo de pessoas que têm doenças no intestino, doença inflamatória, doença de Crohn, síndrome genéticas, Lifraumenie, várias outras situações. Essas pessoas não é dos 45, é antes. Quando antes depende da sua doença. Aí a gente sabe calcular quando é o momento, tá bom? Então, o importante é você fazer o seu exame da colonoscopia, porque esse exame consegue prevenir que o câncer surja. É prevenção mesmo, prevenção primária. O câncer não vai estar lá e vai ser descoberto. Às vezes ele tira um pólipo que iria virar um câncer e você já tratou o paciente só pelo exame que faria o screening. Também é tratamento, certo? Então, eu queria deixar aqui meu abraço e essa lembrança sobre março, o câncer do intestino. Nós temos uma incidência cada vez maior e um detalhe interessante. Quando você tem as pessoas de alto risco para desenvolver e desenvolve esse câncer antes dos 50 anos, normalmente é até antes dos 40 anos. Metade das pessoas que a gente chama dos pacientes novos tendo câncer do intestino, eles têm antes dos 40 anos. Lembrar também, se você tem sangramento, dor abdominal, anemias que não se justificam de outra forma, você tem que estar fazendo o exame da colonoscopia, independente da sua idade, certo? Fica aqui um abraço, eu lembrei. A mentira, Campelo, ela é uma doença?
Elga, dependendo do grau da pessoa, como que a pessoa está mentindo, se ela mente compulsivamente, que é até chamado de mitomania, ela é considerada uma disfunção, sabe? Uma disfunção da personalidade, né, que a pessoa precisa de um tratamento. Entendi. Sabe? É porque, lógico, né? Cada indivíduo, às vezes, desenvolve de alguma forma uma questão comportamental, uma questão já patológica mesmo. É que você percebe, convivendo com pessoas, que parece que existe pessoas que têm um vício na mentira. Sim. Sabe? Porque você não entende por que a pessoa mentiu em determinada situação que não tinha motivo, não tinha porquê a pessoa mentir. Porque geralmente, às vezes, você mente até para evitar algum problema, uma mentirinha, né, que não dá... não traz nenhum tipo de prejuízo. Tem coisas que você até compreende, mas você vê pessoas que mentem por um puro vício. Assim, de uma forma bem... Sem motivo sem razão, algum, sem razão nenhuma, sem explicação nenhuma. Existem aquelas mentiras, sabe, que a gente fala que é mentiras pequenas, até do tipo, alguém liga em casa, o filho atende, aí você fala pro filho, fala que eu não tô. Sim. Né? Então... Isso aí também é mentira? Isso é uma mentira, ué. O filho vai falar pra pessoa... É verdade, aí o filho fala, você tá fazendo eu mentir. É uma mentira, então ela tá na nossa vida. É uma mentirinha, né? Ela está presente em vários momentos. Está. E tem momentos assim que realmente a gente tem que validar muito o momento, a hora certa, sabe? Não fala assim, muitas vezes fala omitir, né? Mas realmente tem momentos que a gente pode até mentir. Que eu vou contar uma história naquele momento para a pessoa que ela já está fragilizada e eu vou contar uma história para ela, ou ela me pede uma informação, eu vou passar a informação para ela naquele momento que vai machucá-la, ela vai ficar, eu percebo que ela não está preparada emocionalmente, psicologicamente para receber aquela notícia. Eu poderia simplesmente me omitir também, não falar nada. Omitir não é mentir, né? Ou falar alguma coisa, que no caso seria mentira, né? No caso para preservar a pessoa. Poupar. Para poupar a pessoa naquele momento. Então, são coisas que a gente tem que validar muito, o momento, a situação, o nível de relacionamento entre essas pessoas, não é? Sim. O nível de como é que elas são próximas ou não são, sabe? Para avaliar essa situação. Mas a mentira em si, normalmente, ela não traz coisas boas para quem mente. Vou contar uma historinha do que é mentira. Então, tinha um povo antigo, onde todo ano tinha a passeata do rei na cidade, né? Sim. E todo ano os alfaiates se reuniam, os alfaiates de todo o reino se reuniam para construir, para fabricar a vestimenta do rei. Sabe? E todo ano eles tinham que superar o ano anterior. Foi chegando o dia, eles bolaram a dita cuja da roupa que estava sendo esperada vir do além Atlântico, né? Porque tinha que atravessar o mar, a roupa não chegou. Olha né? O tecido não chegou para fazer a roupa e eles não tinham um tecido para fazer. Então, o que eles bolaram ali na hora? Se eles não tivessem a roupa, eles seriam mortos. Nossa! Sabe? O rei estava guardando uma roupa. O rei estava guardando a roupa. Aí eles chegaram, os alfaiates, né, todos requisitados, no quarto onde o rei ia se vestir e falaram assim, agora a gente está com um tecido super especial, o tecido mais fantástico do universo, do planeta. É um tecido que somente as pessoas que não são tolas enxergam. Olha só! Ou seja, quem não enxerga é tolo. Né? Entendi. E apresentaram para o rei. Na hora que apresentaram a roupa para o rei e contaram a história, o rei, nossa, que tecido maravilhoso, que roupa maravilhosa. E foi vestindo aquela roupa, né? Foi vestindo aquela roupa e ele estava só de cerola por baixo, né? Cerolas são aquelas roupas de baixo que a gente usa, principalmente os antigos, né? Roupas íntimas. As roupas íntimas, né? E vestindo aquela roupa. Aí, nossa, como o senhor está lindo, como o senhor está maravilhoso, que roupa fantástica. Olha que brilho sensacional, os costureiros falavam pro ele rei. concordando. E ele concordando. Para não ser tolo. Imagina que ele ia aparecer para todo mundo que ele era tolo. E assim correu a cidade sobre essa roupa maravilhosa que somente os tolos não iriam enxergar, né? Sim.
Aí saiu o rei em desfile, todo exuberante com aquele desfile, né? Só de roupa de baixo, né? E todo mundo da comunidade toda, do reinado, olha que roupa linda, um cutucava o outro, olha que lindo, olha que esse brilho, todo mundo falando, realmente, é lindo. Só que na verdade... Todo mundo concordando, para não ser tolo. Para não ser tolo, né? E ninguém estava enxergando nada, até que em determinado momento, uma criança falou, mas o rei tá pelado. Né? Aí a mãe, cala a boca, menino, cala a boca, menino. Aí parou e olhou assim, mas ele tá pelado mesmo, né? Uma coisa parecida. Né? Enfim, o resumo da ópera. Aí que nasceu uma famosa frase, né? Que as crianças, elas dizem a verdade. Sempre dizem a verdade, sabe? As crianças sempre dizem a verdade. E isso aí é história, é fantasiosa e tudo mais, mas você vê que as nossa realidade, né? Tinham os motivos delas para concordar com aquela situação. Elas não queriam ser tolas, então elas foram coniventes para não se expor de alguma forma. Imagina o julgamento das pessoas. Sim. Então, nos dias atuais, as pessoas mentem para evitar o julgamento das outras pessoas. As pessoas vão para a rede social e criam um avatar, criam uma personalidade das pessoas para as pessoas não julgarem ela do jeito que ela é na vida real. O problema, todo o estigma continua no tratamento, principalmente quando a doença já está metastática, né? Aí que a gente vê problemas realmente graves e eu pelo menos eu gosto de falar isso quando um paciente senta na minha frente e aí você fala que o paciente está olha, você já está com 45 anos, já está na hora de fazer a primeira colonoscopia, aí o paciente faz uma cara de sofrimento, eu falo, olha, eu entendo, mas se a doença existir e ela se apresentar assim dessa forma, você vai ver que o sofrimento é um pouquinho maior, é melhor passar por isso. O diagnóstico precoce salva vidas mesmo, né, doutor? Principalmente nesse caso do câncer coloretal? Neste caso, principalmente, porque, ao contrário da mamografia que você faz, que vai realmente diagnosticar o câncer existente, você não previne ele de existir. A colonoscopia previne o câncer de existir, né? Então, realmente, então, é um exame que precisa ser obrigatório. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Divisor de águas. O doutor falou 45 anos, antes era 50, já diminuiu ou só a questão genética? Já diminuiu. Tem alguns dados que são interessantes a respeito do câncer coloretal nas pessoas mais jovens. Se você classifica aquela pessoa como jovem tendo câncer coloretal, metade delas vão ter ainda menos que 40 anos. Olha só. Ter câncer coloretal. Então é uma coisa que acontece, tem acontecido, tem aumentado a frequência dia a dia. De pessoas jovens desenvolver a doença. Isso. É por isso que os algoritmos baseados em estudos com os especialistas, vendo as incidências, também diminuiu a idade para ser indicada a primeira colonoscopia. Isso tem que ser indicado ainda mais cedo se você tem algum fator genético, hereditário, voltando àquela história do hereditário. O câncer é genético, mas 95% para mais não é hereditário. Você vai desenvolver a mutação ao longo da vida, ao longo do seu hambúrguer, da sua pizza, da sua obesidade, sedentarismo e uma mutação aleatória. Às vezes tem até aquele esportista também que vai ter o câncer coloretal. Desenvolve uma mutação assim, que não é programada, ela é adquirida mesmo. É a questão genética, até a porcentagem é baixa, né, doutor? Porque muitos se confortam porque, não tenho nenhum histórico na família. Olha, mas isso aí não garante que você não vai ter. Não é tão baixa, né? É a terceira incidência. Terceira incidência? De câncer, né? Se você trouxer todos os órgãos do trato gastrointestinal, é a terceira incidência de câncer. Terceira? Então... a primeira é? No homem, a próstata, mulher, a mama, sempre. Quer dizer, pele para todo mundo. Pele é o maior órgão do corpo humano. Pele para todo mundo. Entendi. Entendeu? Mas exclui-se pele, porque pele cura de uma forma muito fácil se você fizer o diagnóstico precoce e fizer a cirurgia. Né? E usar protetor solar também, você vai fazer a prevenção primária. A modernização ela vem cada vez mais na individualização do tipo de tumor. Igual eu falei, descobriram esse tratamento remédio mais pessoal. Porque descobriram esta mutação, essa apresentação específica do tumor e aí conseguiu usar um remédio que atua ali. Então, tem cada vez mais ampliado o leque de estudos de genômica dos tumores para encontrar checkpoints, que a gente fala assim, locais de terapia-alvo para algum remédio funcionar. Porque tem muito remédio baseado em local da via da divisão celular. O tumor se divide muito, né? Por isso que ele... Sim. E aí tem remédios que são baseados
em locais específicos da divisão celular para atuar. Então, o que tem funcionado, que a gente vê em pesquisa, são esse tipo de ampliar o leque dessas painéis genéticos que a gente chama. As pesquisas atuais são nesse sentido. Painéis genéticos, exatamente. Painéis genéticos. E aí, inclusive, já descobriram que o câncer do intestino ele não é igual entre si. No intestino, que a gente tem um lado do intestino que sobe, que desce, que vai transverso, depois desce. Podem ter vários tipos? Pode. Não, a resposta é sim e não. Sim, né? É o mesmo tipo, mas molecularmente, é por isso que eu falando que veio, o que a tecnologia trouxe, é que mostrou que eles são diferentes e respondem diferente, remédios diferentes. Entendeu? Senhor. Então é nisso que tem sido a modernização, mas esse é para o paciente... Mas é um conhecimento importante, né, esse doutor? É para o paciente que está metastático, né? É o que não vai curar, mesmo sabendo do detalhe que é um dos poucos tumores que mesmo metastático ainda tem chance de cura. Olha só. Ainda tem. Dependendo do tipo de metástase. Dependendo do estágio? Dependendo do tipo de metástase. Entendi. E da quantidade, do tamanho, onde que está, enfim. Apple, Google e Meta viram alvo de investigações da União Europeia. Segundo a Comissão Europeia, essas empresas não estão em conformidade com a Lei de Mercados Digitais implementadas em 7 de março. Violações podem resultar em multas de até 10% do faturamento anual global das empresas. É uma mulher de várias frentes, que olha, você chegou aqui nesse estúdio, o pouquinho que eu já te conheci, que eu tive uma troca de energia, você assim já me conquistou e já mostrou que você é uma mulher que nos ensina muito, viu? Então estou honrada com a sua presença, tenho certeza que vai ser maravilhoso bater esse papo com você, Melissa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de tudo isso que eu tenho feito, como você estava trazendo, perguntando um pouco mais, né? Eu gosto de fazer bastante coisa e amo ensinar. Sempre foi assim? Quando criança, sempre muita atividade, querendo aprender muito sobre o mundo? Sempre. Os meus pais, eles sempre ensinaram bastante para mim, para minha irmã, de todas as coisas. É sempre um se vira, vai e aprende, e também trazendo um ensino, né? Então, desde a fazenda, eles levavam a gente quando criança para a fazenda, e fala gente porque eu tenho uma irmã também. E são só as duas? Só as duas. E em casa, minha mãe ensinando também sobre todas as coisas. Você precisa entender e saber fazer um pouquinho de tudo, que é para você se virar bem na vida. Então, eu sou assim desde criança, falante também. Comunicadora de nascença, né? Comunicadora de nascença. Você vê a minha mãe e minha irmã, elas conversam mais que eu. Jura? Melissa, eu fiquei curiosa. Você, então, é uma família que são 3 mulheres, então, é você, sua mãe, você e sua irmã, e seu pai o único homem na família. Isso. Mas sempre viveram na fazenda? A gente morou, eu mudei para a cidade com 1 ano de idade, então bem nova, mas ao mesmo tempo eu sou a 4ª geração numa família de pecuaristas. Então a fazenda teve sempre ali no nosso dia a dia, a gente vai até hoje. Eu trabalho na fazenda hoje, né? E os meus pais sempre levavam a gente desde fraldinha. Então aprendi a andar a cavalo bem criancinha, nova, e aí a lidar com as coisas do campo. E você gostava? Muito, amava. Você, além de... Acho que na fase de criança é ótimo, né? Você ter essa experiência no campo. Eu acho que deve ser maravilhoso. Eu não tive, mas acredito que seja maravilhoso. Agora, quando você vai crescendo, você sempre se interessou, assim, pelo negócio? Sempre. Mas eu acredito que traz muito de como os pais criam a gente. Então, eu falo muito com várias pessoas sobre sucessão, inclusive com os pais, e falo para eles o seguinte: como vocês vão querer esperar que os seus filhos queiram fazer uma sucessão, queiram estar na fazenda, se vocês não ensinaram eles a amarem a fazenda desde criança? Como vocês vão querer que eles dão continuidade à atividade se vocês nunca ensinaram nada da atividade para eles? E muito pelo contrário, quando vão até as propriedades só começam a brigar com eles. Você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Se não tiver paciência de ensinar. Então eles não vão ter amor por isso. Sim. E aí eu sempre converso com os pais nesse sentido.
Ao passo que eu falo para os filhos, vocês têm a oportunidade de ter os pais vivos, de aprender com ele, dar continuidade com os negócios, de conversar, de ter essa troca, que também, além de um momento de trabalho, pode ser um momento prazeroso em família. Com certeza. E aí muda tudo a perspectiva. Sim, e essa sensibilidade, porque na realidade você falou a receita do bolo, né? Realmente tem que ser assim, a família estimular os filhos a gostarem daquilo que já está ali à espera deles, né? No caso, eu acredito que, principalmente na questão dos produtores rurais, a questão da sucessão é algo importante. Então você tem que estimular ele e fazer ele realmente conhecer em detalhes. E eu acho que gostar ou não vai ser uma consequência. Só que a grande maioria dos pais, diríamos assim, estão tão ocupados com tantas coisas que não acreditam que isso vai acontecer naturalmente, mas nem sempre é assim, né, Melissa? Não, nem sempre. E isso foi uma diferença muito grande em relação à minha criação e à da minha irmã, por exemplo, das demais. Na nossa época, poucas mulheres iam com os pais. E até os homens, os meninos, até alguns primos meus, não gostavam muito de ir porque os pais não tinham essa paciência de ensinar ou ficava brigando alguma coisa nesse sentido. E diferente lá de casa, onde a gente era ensinada a andar a cavalo, a montar, a participar de tudo. E até porque nós somos em 2 meninas, meu pai só tem 2 filhas, então ele tinha que, como diz o outro, quem não tem cão caça com gato, né? Então ele teve 2 gatas para caçar para ele. Então, e 2 grandes gatas, né, que realmente sucederam agora, né? Porque agora você faz parte mesmo do negócio, você é produtora rural. Como é que foi tudo isso? Quando aconteceu? Tem muitos anos? Desde 2015. 2015, tem um tempinho já. Já. Eu sempre gostei e quando eu era mais nova, que estava ali no ensino fundamental, ensino médio, eu sempre sabia que eu ia querer mexer com agro. Sempre ia ser algo da área agrária. Mas eu ainda não tinha definido que faculdade que eu faria. Então, no 3º ano eu fui pesquisando um pouco mais. O pessoal sempre me pergunta, por que você não fez veterinária, já que seu pai mexe com pecuária? Gente, eu não gosto de sangue, eu passo mal, Sério? não gosto de bicheira. Então eu sou aquela, bota na terra, mão na massa, mas na hora do sangue e da doença eu tô dispensando. Ai, super compreendo, eu te entendo também. Passo mal. Não. Mas ao mesmo tempo com a terra, com plantas daninhas, com as outras coisas, eu sempre gostei bastante. Mesmo o manejo do gado a cavalo e tudo, eu amo muito. Então eu sempre soube que eu ia trabalhar nessa área. Só não bem como eu ia ser. Então eu me formei, trabalhei por 1 ano e meio fora em empresas e aí no ano de 2015 meu pai falou, vem trabalhar, vamos trabalhar na fazenda. Eu falei, então aceitei esse desafio. No começo foi puxado, foi bem difícil. Foi difícil, não foi difícil. Eu chorava muito, não entendia nada e ficava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E seu pai cheio de paciência? Não, meu pai é bravo, é por isso que eu chorava bastante. Adorei, falou, olha, você não tá entendendo, aí que ele cobrava mais, né? Falou, olha, a vida aqui não é fácil mesmo, então ele realmente te preparava, né? Às vezes eu chorava muito, falava, eu não quero mais. Aí não quero ter terra nem debaixo da unha, nunca mais quero fazer isso. A vantagem de ser mulher, tá, gente? Porque homem que não pode chorar aí, eu não concordo com isso, mas homem não pode chorar. Eu entrava no banheiro, no quarto e chorava. Mas aí eu fui estudando e aprendendo a lidar. Foi então que surgiu a história das mentorias. Porque nesse tempo todo, desde a época da faculdade, que ele já tinha comprado propriedade aqui, muitas coisas eram desgastantes e eram ruins para mim. Então eu comecei a fazer terapia, a minha mãe é psicóloga também me aconselhava. Eu fui fazendo bastante curso, aprendendo sobre inteligência emocional, aprendendo a me comunicar melhor. E aí então as chaves foram girando, a gente foi aprendendo a trabalhar juntos, até nessas conversas com os funcionários também, porque daí não é só o meu pai, mas tem uma equipe, não é só a minha mãe, tem toda aquela equipe de funcionários das fazendas pra gente lidar. E aí eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo também, tendo maturidade, e aí estudando para tudo isso, e aí melhorei. E aí agora, quando eu cheguei até aqui, eu entendi que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu chorei, tudo que eu estudei, eu podia trazer para ajudar outras sucessoras e sucessores que têm tido a mesma dificuldade que um dia eu tive. Porque é necessário que a gente tenha governança? Completamente. A gente tem que aprender a fazer gestão, tem que ver a fazenda como uma empresa rural, tudo isso. Sim. Mas se a gente não se comunica bem, sempre vai gerar briga, sempre vai gerar conflito e confusão. Sim, a comunicação é algo assim realmente primordial, não desde sempre, né? Hoje mais ainda, mas sempre foi. E você me falando que tinha dificuldades e hoje você é uma comunicadora. Olha só, é tão bom poder falar isso,
Porque para as pessoas entenderem que quando você realmente quer evoluir em algo, você realmente evolui, você tem a capacidade, né? Basta você querer. Para você foi assim? Foi, com muito estudo, colocando muito em prática, porque... O ônus e o bônus, né? Você quer, mas você paga o preço também, precisa estudar bastante. Meu pai sempre falava assim, você estuda demais, para que você estuda tanto? Tem que colocar em prática. Mas se você não tem a bagagem teórica para certas coisas, como que você vai colocar o que em prática? Então eu sempre estudava muito em favor disso, em prol disso. E para ter mais segurança de falar, de me comunicar, de conversar. Então... tudo isso veio trazendo para quem eu sou hoje para aceitar os desafios. Porque as pessoas pensam assim, do nada você fez tal coisa. Do nada a oportunidade chegou e você aceitou, né? Sorte. Subiu no cavalo. Tem sorte, né? E é toda essa construção. Sim, então a oportunidade vem, mas você tem que estar preparado, você tem que ter uma bagagem. E aí eu já vinha há muito tempo estudando, porque eu entendi. É um perfil de comunicação. Então, por exemplo, meu pai é bem objetivo. Se eu tiver que falar para ele ficar floreando, dando volta demais, ele não quer saber. Ele gosta de resultado. Entendi. Então eu já tenho que chegar, isso, assim dá tal resultado. Tem que fazer isso. E assim eu aprendi a entender. Quando ele fala, quando ele tá bravo, ele vai falar muita coisa para desabafar. Então eu tenho que pegar o que me cabe e o que não, deixa de lado. Minha mãe sempre falava muito isso. Tudo isso vai fazendo com que você tenha mais maturidade e sabedoria para lidar. O que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que falar, como acessar ele, o que dizer em cada um desses momentos, de acordo com o perfil que ele tem. Sim. Então, o meu perfil, eu gosto de conversar, explicar. Opa, mas agora é hora de ser mais objetivo. É hora de ser mais direta. É hora de apresentar resultado. Ou então tem outras pessoas que elas preferem que você detalhe mais, aquelas que são mais analíticas, que gostam de se certificar das coisas. Então eu vou ter que explicar mais, mostrar o processo, mostrar alguns cases que deu certo. Então tudo isso vai te fazer ter a direção de como abordar a pessoa para conseguir o resultado que você almeja. Um quarto dos celulares vendidos no Brasil é irregular, diz a Associação de Fabricantes de Eletrônicos. Entidade culpa os marketplaces, dizendo que falta fiscalização contra produtos contrabandeados. A nossa cidade tem 65% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Nossa. Imagina, mais da metade da nossa população está acima do peso. São duas questões, né, doutora? Há vários anos, diríamos assim, porque começou a falar muito sobre a pandemia da obesidade. Na época da pandemia, a gente já tem um tempo, que, graças a Deus, acabou a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, existe também um movimento que as pessoas estão buscando uma qualidade de vida, estão buscando informação, mas, pelo que eu conversei com a doutora um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo, a doutora falou que ainda existe uma pandemia de obesidade, é fato, né, doutora? É fato. E que está aumentando? Está aumentando. A gente vê, assim, dados da OMS, na Organização Mundial da Saúde, que a quantidade de pessoas obesas no mundo, especialmente no mundo ocidental, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, tem aumentado significativamente, inclusive em crianças e adolescentes. Então, a gente está caminhando para ter mais de 50% da população obesa. Nossa, está muito, é uma coisa muito séria. Com certeza, você fala, esses dados aí são alarmantes, porque a obesidade, embora ela seja reconhecida já como uma doença, sim, uma doença, né, ela doutor? Tem CID, né? Código Internacional de Doença. É uma doença, mas ela também abre portas para muitas outras, né, doutora? Exatamente. A gente tem assim, a obesidade, ela... Só pela obesidade a gente já tem diabetes, né? Porque obeso tem resistência à insulina. Resistência à insulina é diabetes tipo 2. Mesmo sem a pessoa ter o diagnóstico, né? Porque antes de aparecer uma glicose alta no sangue, a gente já começa com resistência à insulina. Olha só. Né? Então,
todo obeso tem resistência à insulina e daí vem diabetes, pressão alta, já vem colesterol alto, triglicerídeos, que é do metabolismo do açúcar mesmo, né? Câncer, especialmente câncer de mama, de próstata, de intestino, Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Também tem relação com a obesidade? Atualmente, o Alzheimer tem sido considerado diabetes tipo 3, para a gente ver o quão importante é a obesidade para o Alzheimer. Para o Alzheimer. Quando a gente era criança, né? Uma bolachinha dessas recheadas era muito caro, um refrigerante era caro, um sorvete. Então, a gente tinha acesso mais limitado. Olha só, doutor, nunca tinha pensado por esse O lado. acesso era mais limitado. A gente não tinha celular para ficar jogando o dia inteiro, então as crianças eram muito mais ativas. Até os adultos, né, assim... Você assistia a televisão, mas você tinha que se levantar para trocar o canal. Então, as coisas ficaram muito mais fáceis. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, e assim... E o nosso corpo adora facilidade. Sim. Né? Ele quer se poupar o tempo todo, né, Exatamente, ele doutora? quer se poupar o tempo todo. Então, veio a indústria alimentícia, começou uma enxurrada de produtos. Cada vez mais acessível, com preços mais acessíveis e com qualidade pior. Então, a gente tem que são extremamente palatáveis, né? O sabor é muito bom, assim. E qual é o problema disso? Outro dia eu vi um estudo falando que esses alimentos, né? Que esses produtos alimentícios, não dá para chamar de alimentos, esses produtos alimentícios que têm muita gordura e muito açúcar, eles dão assim no cérebro, eles fazem uma enxurrada de dopamina, que é o hormônio ligado ao prazer e ao vício. Então, ele faz assim, que você busca, né? A gente está viciado nesses produtos, a gente é viciado em açúcar, e especialmente nesses produtos. Então, a facilidade de encontrar, o prazer que ele traz, os hábitos de vida mais... vamos dizer assim, fáceis, né? Assim, que a gente não precisa se esforçar tanto. Tudo está na mão, exatamente. Né? Você controla tudo por controle remoto, tudo no seu celular, a comida chega na sua casa. Automatizada. Hoje em dia você não precisa nem nada, assim, você fala para Alexa. Alexa, pode falar, Alexa, pode falar. Então, você fala para Alexa, ela liga, ela faz tudo. Então, foram esses hábitos que trouxeram a gente até a pandemia e a de obesidade. Para quem necessita perder peso, necessita fazer a dieta. Uma dieta. Precisa fazer uma dieta com restrição calórica, né? Sim. Mesmo nos períodos de alimentação. Depois que você já perdeu tudo que você gostaria, então, para manutenção, aí você já pode ser mais maleável. E é um câncer que nós temos um papel de protagonista em prevenir esse tipo de desenvolvimento de câncer. Em especial quando nós falamos que 10% apenas dos cânceres estão relacionados à hereditariedade. Então, a grande maioria está relacionado com o que nós fazemos. Independente disso, temos pacientes que fogem um pouco da curva, não tem uma hereditariedade, não está acima dos 50 anos de idade, mas também pode vir a desenvolver esse tipo de tumor. Acontece, né, doutora? No caso, Tâmara, esse é o seu caso? Sim. Você se encaixa? Encaixo nesse. Não tem na minha família, não é hereditário, descobri aos 33 anos. Nossa! Já em estágio avançado, e sempre alerto isso, porque eu falo assim, que assim como na vida, a estatística ela está muito próxima da gente, né? No Life, 90% das meninas são de câncer de mama. Sim. E o restante é de colo retal. Eu jamais imaginaria que veria algo no intestino. Não tinha sintomas, não tinha nada. Eu apalpei meu abdômen e eu senti uma bola. E eu falava, grávida, não tô. Tem alguma coisa errada. E aí, para não perder tempo, que eu sou assim meio ligeira, eu fui num PA, inventei uma dor que não existia, falei, tô com cólica, e ali já começou uma corrida, que eu já fiz uma ultrassom no PA mesmo, e ali falou que meus ovários estavam grandes. Então, assim, eu imaginava que podia ser qualquer coisa de ovário, veio a desconfiança antes de endometriose, tudo, e os médicos, né, pela minha idade, descartavam o câncer. Eu passei por 2 médicos que simplesmente,
vamos tratar como endometriose. Eu, como? O como não soou bem para mim. E aí eu fui atrás de um especialista em endometriose. Primeira coisa que eu cheguei, ele falou, não é endometriose. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí ele já passou o CEA, que na época jamais fazia ideia do que seria um marcador tumoral. Ele me passou ressonância e já me encaminhou para o oncologista. Olha que foi, só. Então, assim, na minha cabeça, é alguma coisa do ovário. E aí, quando eu cheguei, foi até no Rafael Sodré, ele olhou o CEA e ele falou assim, vem do intestino. Aí eu falei, você é louco. Aí eu saí com a raiva dele de lá, eu falei, ele é louco. Sério que no primeiro momento foi difícil muito aceitar e entender, né? E aí quando eu fiz o exame, intestino, eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Funcionamento do seu intestino normal, nunca teve nada que te chamasse a atenção no decorrer da vida, nenhum desconforto, nada? Nada. Tudo normal e não tinha tido nenhuma alteração? Não, nenhuma alteração. A história que nós costumamos ver mais são pacientes acima dos 50 anos de idade, que começa com mudança do hábito intestinal, ou seja, ir no banheiro todos os dias, aí de repente muda esse padrão, começa a ficar 3 dias sem ir, 5 dias, isso vai aumentando. Tem muita coisa ainda a ser desvendada, em especial com esses pacientes jovens, e o que está trazendo isso de fato a vir desenvolver, porque a Tâmara não tem uma família com uma história importante. Não tem ninguém que teve algum tipo de câncer na família? Não, olha só. A minha avó já faleceu de câncer, mas aos 95 anos nem era considerado, né? Assim, nessa idade já, né? Como se fosse dentro do padrão. O padrão, sim. Tipo, né, das células. Então, na minha família não tinha. Nunca fui sedentária, fazia atividade física, estava amamentando meu filho com 2 anos. Então, assim, sabe? É algo, assim, surpreendente, né, Tâmara? Eu acredito que foi tão surpreendente também para você ter esse diagnóstico. Como é que foi lidar com isso? Não foi fácil no início, mas eu sempre fui muito positiva. O que é para fazer? Lógico, no começo, né, você vai se deparando com tudo aquilo, você não tem muito tempo, você quer lutar e você quer fazer todo o tratamento. E ali eu fiz todo o tratamento, fiz cirurgia, fiz quimioterapia e no início a doença era, depois a doutora explica melhor, era possível de retirar. Então eu consegui zerar a doença no meu corpo. Mas, como já era avançada, e 5 meses depois tive a recidiva, a doença voltou. Então, isso em 2020, eu tive a recidiva, e a partir daí eu entrei no tratamento paliativo, né? Então, Sim. desde lá eu sou paliativa. Eu falo que a gente precisa lutar com tudo que a gente tem hoje para poder experimentar as drogas novas de amanhã, porque a oncologia não descansa, a comunidade científica não descansa em busca desse tratamento tão revolucionário. Teve um programa não, nós íamos na Bom Futuro, acho, falar sobre câncer de próstata, e o Life foi, e aí ela fez o PET, ela fez o PET no dia, antes de ir para lá, e aí, ele olhou meu PET, acho que aumentou a doença, mas a gente vai fazer aqui o que a gente veio fazer. Olha, e não falou mais nada comigo. Eu tava lá, era como se fosse esse cenário aqui, né? Tinha, sei lá o quê, uns 50 homens, né? Assim, um público. E ela falou assim comigo, né? Ele olhou meu PET, acho que progrediu, mas vamos gravar. O PET é um exame? É um exame que a gente acompanha a doença, a evolução da doença dela. O câncer coloretal, ele pode ser. Eu imaginei quando você falou, eu falei, nossa senhora, é uma fortaleza, hein, Tâmara? Olha, parabéns mesmo. E é tão bom você passar essas informações, até agradecer a doutora por fazer esse comentário, porque é um exemplo, né, doutora? Então, muitas pessoas que se encontram nessa situação não têm essa força. É difícil, a gente não estou julgando, é difícil lidar com isso. Ter essa mente forte, essa positividade, é uma fortaleza que faz a diferença, né, Tâmara? Faz muita diferença. Mas